Unidade 3, seção 2, promoção da saúde nas diversas áreas de atuação. Nessa aula, pessoal, vamos compreender as possibilidades de promoção da saúde por meio da intervenção profissional em diferentes áreas de atuação. O portal tem apresentado um cenário geral da prática esportiva no país. E antes de conhecer as possibilidades da área esportiva, é importante entender o cenário geral da prática esportiva no país. Para tal, recorremos aos dados do DIESPORT, Diagnóstico Nacional do Esporte, uma pesquisa realizada pelo Ministério do Esporte em 2016, que levantou dados sobre a prática de esportes no Brasil. Então, vejamos os dados a seguir. A respeito da prática de esportes ou atividades físicas, 45,9% dos pesquisados não pratica atividades, ou seja, são sedentários. 25,6% pratica esportes e 28,5% pratica atividades físicas. Eu creio que aqui o portal está considerando esses como não sedentários, como os que praticam atividades físicas, porém poderia ter se colocado exercícios físicos. O principal motivo, segundo essa pesquisa, para o abandono da prática de esportes ou atividades físicas, em 69,8% dos pesquisados foi a falta de tempo ou outras prioridades, como trabalho, família, estudo. A idade com os maiores índices de abandono, entre 16 a 24 anos temos 45%, que é a maior taxa, nessa idade, como podemos observar, até 15 anos, 26,8%, e entre 25 a 34 anos, 18%. E o local do início da prática esportiva, em 48%, colocaram a escola ou universidade com orientação de um profissional de educação física. Então, esses, são os índices aí da prática dos esportes ou de exercícios físicos e os principais motivos de abandono e esse índice a esse respeito. Vamos ver as possibilidades de atuação, na área esportiva, que são inúmeras para os profissionais de educação física, em especial com a modalidade futebol. Então, nessa pesquisa aqui de 2013, entre os esportes praticados, tem-se futebol, somado ao futsal, 55,7%, as modalidades de academia, 12,1%, caminhada, trilha, montanhismo, 11,2%, voleibol, 9,9%, lutas, 8,2%, natação, 5,9%, esportes individuais como surf, tênis, dança, 5,1%, corrida, 5%, handebol, basquete e rugby, 3,9% e ciclismo, 3,6%. E por que isso, gente? Porque o futebol, o futsal, nós só muitas vezes jogamos na rua com os colegas, os vizinhos, nem sempre é em um campo específico, então é uma prática mais democrática. Já as academias, tem-se a mensalidade, essas atividades de caminhada, trilha, montanhismo já exige que você vá para algum lugar. E essas atividades também de vôlei, lutas, natação, esses esportes individuais, exigem também um local específico e sempre tem modalidade, sempre tem mensalidades, O surf, por exemplo, aqui em Goiás não temos mar, então já é um número mais reduzido também de praticantes, também pela complexidade. A atividade de corrida, tem crescido muito, nos últimos tempos, porque é possível praticarmos em parques, E essas atividades também como handebol, basquete, rugby, já também sempre tem modalidade, E é menos comum. E o ciclismo te exige, muitas vezes, ter ali uma bicicleta, equipada, roupas específicas. Mas as possibilidades na área esportiva se estendem ao paradesporto, ou seja, educação física adaptada, para pessoas, portadoras de necessidades especiais, certo? Com grande amplitude de intervenção do profissional de educação física,
Garantida por lei desde julho de 2015, a pessoa com deficiência, seja física, visual, intelectual ou auditiva, possui seu direito assegurado à participação de práticas esportivas, tanto no ambiente escolar quanto fora dele, de forma a estimular o seu desenvolvimento e suas habilidades motoras, físicas e cognitivas, além dos aspectos psicológicos relacionados à autonomia e à autoestima. Então, muito importante, né, para que nós, profissionais de educação física, quando tivermos, né, os alunos, pessoas com deficiência, que nós possamos buscar incluí-los nas nossas aulas, né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas na faculdade nós tivemos algumas aulas, né, a respeito de práticas para pessoa com deficiência. E em uma certa aula, o professor trouxe, né, tinha uma bola lá na faculdade, na Isefego, uma bola que ela tinha alguns furinhos, ela era mais ou menos do tamanho de uma bola de handball e ela tinha um sininho dentro. Tinha um material, né, dentro que fazia um barulhinho. E aí era para ser usado para fazer um futebol com pessoas com deficiência visual. E essa bola, por ter o sininho, ela chama bola de guiso. Esse jogo funciona da seguinte maneira: tinha uma trave, né? Imagina lá o gol, a trave mais baixa do que a convencional e bem mais larga. E o atleta ali, o participante, ele iria ficar no chão, né? E ia observar o barulho da bola. Conforme ele ouvia o barulho, que ele ia realizar essa defesa. Então, assim, o quão importante às vezes trazer até uma prática dessa para que todos os alunos possam participar, né? Possa buscar a inclusão desses alunos, né, verdadeiramente, incentivando também a autonomia, a autoestima e esse desenvolvimento das habilidades motoras, físicas e cognitivas, em nome de Jesus. As possibilidades na área da cultura e do lazer, né, destacam-se entre a principal a dança. A dança assume importância na área de educação física, de forma a compor as atividades propostas nos parâmetros curriculares nacionais de educação física para os ensinos fundamental e médio, bem como está presente fora do ambiente escolar em academias e escolas especializadas. Pessoal, a dança ela requer um cuidado da nossa parte, porque acima ali, né, de profissionais de educação física, nós somos professores, né? Esse é o nosso título. Nós somos professores que devem prezar, né, por atitudes, por práticas ali respeitosas. Então, assim, se nós formos trazer uma aula de dança, nós vamos trazer uma música ali que não vai incentivar práticas ilícitas nos nossos alunos, né? Que não vão incitar atos desrespeitosos, atos que vão ferir ali a infância e que vão estimular, né? Algo que a escola não é o ambiente. Então, nós temos que ter muito cuidado com as letras das músicas, com as batidas, para não incentivar essas coisas, né? Até porque a escola é um local ali público que eu digo assim, nem sempre governamental, porém um espaço onde muitos estão inseridos, onde cada um tem, né, seu modo de viver, né, aquilo que acredita. Então, nós precisamos de trazer músicas bastante tranquilas, certo? Para essas aulas de dança e trabalhando elementos, né, importantes para o desenvolvimento dos nossos alunos de acordo com a faixa etária que eles estão, como as capacidades motoras, de coordenação, né, de equilíbrio, entre outras. A respeito das artes marciais, né, como judô, taekwondo, karatê, apresentam fortes traços culturais e representam uma possibilidade de intervenção para o profissional de educação física. Outra prática que também exige bastante cuidado da nossa parte para não incitar a violência, né? Mas para incitar ali a disciplina, o respeito, para que a aula não seja ali um momento de perca de controle total. O mercado do lazer, né, também tem crescido bastante. Nós até comentamos, né, na primeira aula, pode ser considerado um dos maiores do mundo e em franco crescimento, proporcionando novos campos de trabalho,
especialmente para a área de educação física. As possibilidades de atuação com lazer são diversas, como em clubes, resorts, atividades ligadas ao turismo, condomínios, escolas, etc., tendo em comum o aspecto físico esportivo. Tem-se também as possibilidades na área educacional, de promoção da saúde no ambiente escolar, que não devem estar restritas somente ao esporte, com caráter competitivo, mas sim de forma mais ampla, estimulando o desenvolvimento físico, cognitivo e comportamental. Olha só o percentual de instalações esportivas existentes nas escolas segundo o tipo de instalação. Para esporte escolar, tem-se 21,7% de instalações. Para o esporte de rendimento, 7,2%. E para esporte de lazer, 3,3%. 67,7% no total. Então, olha só. Esporte escolar, a que nós vemos, é um maior, Porque muitas vezes as escolas têm uma quadra, por exemplo. Agora já esporte de rendimento, olha, não é comum nós vermos barras, colchões para a prática de ginástica, por exemplo. Não se tem também como exemplo de esporte de lazer uma quadra de tênis, de beach tênis, coisas nesse sentido. Então, o que a gente tem é aquilo mais usual, que são as quadras esportivas mesmo. Tanto a presença de profissionais qualificados para supervisionar e direcionar as atividades nas escolas, quanto a infraestrutura para a prática de atividades físicas, são fundamentais para se obter bons resultados. Salis et al. 2001 avaliaram a relação entre características ambientais de escolas públicas do ensino fundamental com o nível de atividade física dos alunos e concluíram que os ambientes escolares mais bem supervisionados e estruturados estimulam meninos e meninas a serem mais ativos. Isso é lógico, pessoal? Porque como que você vai praticar, o beach tênis se você não tem condição de pagar uma aula extra em um local específico e se na escola não tem uma quadra para isso, Se não tem o ambiente, a estrutura adequada. Então, é complicado. Então, nós também temos que ter o cuidado para não sermos insensíveis nas nossas aulas. Para muitas vezes, numa escola pública, às vezes não tem como nem nós exigirmos que o aluno vá de tênis para a aula, muitas vezes ele não tem. Então, vamos nos policiar, para nós trabalharmos mais uma vez com a ética, que nós aprendemos lá na primeira aula. Tem também possibilidades na área científica, de pesquisa e divulgação, que está relacionada à disseminação de conhecimentos e informações sobre os benefícios da prática de atividades físicas. Tem-se, por exemplo, as residências multiprofissionais, que são criadas a partir da lei estabelecida em 2005 e direcionadas pelas diretrizes do SUS, o Sistema Único de Saúde. Consistem em programas de nível lato sensu, ou seja, de especialização, com abrangência em diversas áreas, incluindo a educação física. Então, depois que vocês terminarem o curso, se vocês quiserem se aprimorar em alguma área específica, vocês podem ir procurar, uma especialização, por exemplo. Tem também os programas de pós-graduação Lato Sensu, que é a especialização, e Stricto Sensu, que é o mestrado e doutorado. Então, se for dentro da área de educação física, vai ter as especificidades, Alguns voltados, por exemplo, para esportes, outros para a área escolar, entre outros. Com base nesses conteúdos, você pode identificar, então, algumas possibilidades de intervenção do profissional de educação física em diferentes áreas de atuação, abrangendo a área esportiva, as áreas de cultura, lazer, educacional e científica. E é isso, pessoal!